Eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tema ambiental, que é a gestão de resíduos sólidos. E para isso, eu recebo aqui minha colega Suzana Mas Rosa. Oi, Suzana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, é um prazer te ver aqui, te ter aqui, fazer esse bate-papo contigo de uma coisa que é tão importante, né? Que é essa gestão de resíduos sólidos. Mas muita gente que está em casa tem certeza que não sabe a diferença, o que é realmente o resíduo sólido e a diferença de um resíduo sólido para resíduo não sólido, líquido talvez. Sim. Eu queria que você esclarecesse primeiramente isso para gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite também para falar de um tema tão importante, tão urgente, na verdade. Então, vamos começar a falar sobre o que são os resíduos sólidos. Os resíduos sólidos, na verdade, são sobras, são restos ou produtos que nós utilizamos no dia a dia e descartamos. Mas existe uma diferença entre resíduos sólidos, entre resíduos líquidos. Resíduos líquidos, eles podem ser aqueles chamados resíduos industriais, por exemplo, ou o esgoto mesmo que nós produzimos. Mas eu gostaria de falar uma diferença entre resíduos sólidos e lixo. Sim, Porque nós não utilizamos mais a palavra lixo. Eu vou falar muito pouco essa palavra, ou quase nenhuma vez praticamente a palavra lixo, porque lixo também são produtos que são sobras e restos das atividades humanas, porém que não têm aproveitamento, não tem como serem reaproveitados, são materiais relacionados com sujeira, com poluição, com contaminação, com doença. E o lixo, quando ele é separado, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser transformado, ele pode ser incorporado novamente na cadeia produtiva. Então, nós utilizamos esse termo hoje em dia, resíduos sólidos, que são também sobras e restos, porém, quando separados, têm grande potencial para serem reaproveitados. então aquilo que a dona de casa joga fora não é necessariamente um lixo. São resíduos sólidos que poderiam ser reaproveitados, né? Exatamente, desde que eles sejam separados corretamente. No caso do desodorante, a gente tem ali um elemento líquido e meio que gasoso também, né? Mas a gente tem um frasco. Ele se qualifica, por exemplo, como resíduo sólido. Sim, ele é resíduo sólido. Nós consumimos o produto que está ali dentro, que no caso é um gás, mas pode ser um líquido também, ou um sólido. E aquela embalagem, ela é considerada um resíduo sólido. Ela pode ir para o aterro e passar anos e anos e anos lá até se decompor e causando poluição. Ou essa embalagem pode ser encaminhada para uma cooperativa, que vai encaminhar para uma recicladora e aquele produto vai ser transformado novamente em outro. Muita gente se pergunta, Susana, é aquele meu lixo vai para um aterro e teoricamente seria um lugar adequado para ser descartado. Como é que ele pode influenciar no meio ambiente? Como é que ele pode degenerar o meio ambiente? Como é que ele pode causar doença para a população? Se ele está ali naquele aterro. Isso é uma questão muito importante e todo mundo deveria ter conhecimento, na verdade, porque a maioria das pessoas acaba culpando o poder público, a prefeitura, pela poluição causada pelos lixões ou pelo aterro. Mas, na verdade, essa responsabilidade também é nossa, que, de certa maneira, encaminha os nossos resíduos para a coleta pública e, consequentemente, esse material vai parar no aterro. E essa quantidade enorme de resíduos que nós produzimos diariamente, que são destinados para os aterros, elas causam a poluição do solo. Imagine a quantidade de aterros que existe no Brasil, são 5.570 municípios, se eu não me engano, um pouco mais do que isso. Então, imagine as áreas extensas onde nós simplesmente depositamos todo o material que nós geramos no dia a dia. E muitas empresas também, as indústrias também ainda, muitas indústrias acabam levando
materiais que são extremamente poluentes para o aterro. Então, o solo é contaminado. À medida que a matéria orgânica, que é a sobra dos alimentos, principalmente, vai se decompondo, vai gerando aquele líquido escuro, bastante mal cheiroso, que nós chamamos de chorume. E esse chorume, à medida que ele vai sendo carreado, vai sendo levado através do solo, ele vai infiltrando no solo, ele vai levando todas as substâncias químicas, todos os poluentes até um lençol freático. E o lençol freático abastece os nossos rios, que vão desaguar nos nossos oceanos. Então, toda essa poluição do solo, causada pelo descarte inadequado dos resíduos, acaba chegando até a nossa água. Outra questão importante dos aterros: muitos animais acabam se proliferando nesse ambiente. Muitos animais vivem nesse ambiente. Insetos também. E esses animais, eles acabam sendo vetores de doenças muito importantes para a saúde pública. Então, o descarte incorreto dos resíduos e o uso dos aterros, dos lixões, acaba favorecendo a proliferação de muitas doenças. Doenças que já tinham sido erradicadas praticamente no Brasil estão voltando com força total. E existe uma grande relação com a maneira como nós lidamos com nossos resíduos. Às vezes a gente consome uma água que está poluída sem saber que a origem dessa poluição está em nós mesmos, que descartamos de uma forma equivocada, né, os nossos resíduos sólidos, não é isso? Exatamente. E eu gostaria de falar uma última questão sobre os aterros e sobre essa disposição de milhares de toneladas de resíduos nesses locais. Nós estamos contribuindo muito para as mudanças climáticas dessa maneira, porque principalmente os resíduos orgânicos, que é a sobra do alimento que nós descartamos em grandes quantidades também no Brasil, né? Grande desperdício. Conforme esse material vai se decompondo, ele vai gerando gases. E esses gases, eles contribuem para o aquecimento global e, consequentemente, não para as mudanças climáticas, mas para a crise climática que nós já estamos enfrentando. Eu acho que dentre todos os problemas ambientais, as mudanças climáticas estão realmente aí sendo mais evidentes atualmente para a população, né? Todo mundo está sofrendo aí com ondas de calor, com chuvas intensas, com, enfim, alagamentos, inundações e todas as consequências de todas essas alterações que nós estamos causando no ambiente que vivemos. Pensei sobre essas alterações com a Andréia Ventura, sua colega, né? Ela Sim, falou muito sobre a questão do efeito estufa. isso. Então, as suas pesquisas, a sua e a dela, meio que estão interligadas nesse sentido. Sim. O setor de resíduos, que é a minha área principal de estudo, é um setor que ele não contribui tanto proporcionalmente em comparação a outros setores, como, por exemplo, os transportes, a geração de energia para a geração de gás de efeito estufa. Porém, é um setor considerado com alto potencial para colaborar com a mitigação desses gases. Então, é possível, sim, através de uma gestão adequada dos resíduos, do reaproveitamento, principalmente dos resíduos orgânicos, mitigar, reduzir essas emissões. Faz parte de uma série de metas aí, de compromissos que não só Salvador assumiu, mas diversos países, né? Esse é um compromisso global para que a gente consiga mitigar, reduzir todas essas emissões e as consequências. Falou um pouco sobre a questão dos resíduos sólidos, a influência deles na água que a gente bebe, mas também tem uma influência na nossa alimentação, né? Como é que isso se processa, pensando nessa questão da poluição dos oceanos? Bom, a questão da poluição dos oceanos, nós estamos sofrendo tanto com o resíduo sólido mesmo, principalmente o plástico, são milhões de toneladas de plástico que estão à deriva aí, inclusive formando ilhas de plástico nos oceanos.
Então, muitos animais que vivem no ambiente aquático estão morrendo devido à ingestão, principalmente do lixo. E esse plástico, conforme ele vai sendo degradado, ele vai se quebrando em pedacinhos minúsculos, ele se torna o que nós chamamos de microplástico. Esse microplástico, ele já está presente em toda a cadeia alimentar, não só dos oceanos, mas de todos os ambientes. Então, esse microplástico, ele está entrando em água, né? Ele está disperso na água e em tudo que a gente come. Então, já existem várias pesquisas mostrando que até o leite materno contém microplástico. Os nossos pulmões contêm microplástico. Então, tudo que nós ingerimos hoje em dia tem microplástico. E além do plástico, nós temos a poluição química também. Tudo aquilo que a indústria descarta nos rios, principalmente, os metais pesados, os agrotóxicos que são utilizados na nossa comida, envenenados também através da nossa comida, tudo isso vai parar onde? Na água. E isso acaba chegando na cadeia alimentar. Então, é um ciclo. Ciclo de E nós não sabemos atualmente como é que a mistura dessas substâncias todas, mais o microplástico, vai afetar a nossa saúde, a saúde dos ecossistemas e dos animais também, a um médio e longo prazo. agora, atualmente, o que as pesquisas sobre essas doenças, quais são as doenças que provavelmente ocorrem em decorrência dessa poluição? Bom, acho que todo mundo aqui conhece alguém ou sabe de alguém que está com câncer. Então, o câncer está sendo relacionado, sim, com a contaminação, principalmente a mistura. E sabemos que o plástico contém substâncias que são altamente cancerígenas. Por isso que não se recomenda esquentar nenhuma comida em nenhum recipiente de plástico, tomar o cafezinho no copo de plástico, porque ali são liberadas diversas substâncias. Então, a degradação do plástico no ambiente e esse microplástico que nós pode sim causar diversos tipos de câncer. Doenças, outras doenças estão sendo relacionadas também com contaminação por alumínio, por exemplo, o mal de Alzheimer já vem sendo relacionado. Em relação ao acúmulo de lixo mesmo nas ruas e nos aterros, várias doenças são relacionadas, por exemplo, dengue, malária, febre tifoide, leptospirose, são doenças que podem apresentar altos índices em algumas regiões e já é correlacionado com a falta de saneamento e com a deposição inadequada de resíduos. Justamente pelo que eu falei, porque isso favorece a proliferação dos vetores, são os animais que vão entrar em contato lá com a doença no lixo e trazer para nós, seres humanos. Eu ouvi isso, fico pensando, qual é a alternativa? Porque a gente tem ali os aterros, tem essa contaminação dos mares. Qual é a mobilização que a gente pode fazer? Primeiro, enquanto pessoas físicas, e segundo, com relação ao setor público. Como é que a gente pode gerenciar esse problema de agora em diante? Bom, não existe uma única solução, o problema é muito grande, não só no Brasil, mas muitos países lutam e buscam soluções para o problema dos resíduos. Então, o que vem sendo feito? Em primeiro lugar, a legislação. Falar um pouquinho de lei. É chato falar de lei, mas vamos falar Mas é da importante, né? legislação. O Brasil, ele se tornou referência na questão da legislação ambiental. Positiva? Ativa. Olha, Nós temos excelentes leis, leis completas, várias leis que são referentes à questão da poluição, que obriga o poluidor a pagar pelo crime ambiental, por exemplo, isso desde 1981, a Lei de Crimes Ambientais, e várias leis que vieram sendo promulgadas em relação aos resíduos. Mas atualmente
a legislação mais importante que nós temos e que vale para o Brasil inteiro, é uma lei federal, é a Lei Federal 12.305, que foi instituída em 2010, chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei ela é considerada um marco na história do Brasil, na história da legislação ambiental do Brasil, porque ela traz um conceito muito importante que é chamado de responsabilidade compartilhada na gestão de resíduos. O que isso significa? Que o poder público não é o único responsável por trazer soluções ao problema. É necessário haver uma ação em conjunto com o poder público, as indústrias, que são os fabricantes, as empresas que prestam serviços e geram resíduos, e a sociedade. Então, todos nós somos responsáveis por resolver o problema. Então, qual é o papel do poder público nessa mudança toda? O que a lei obriga os municípios a fazerem? Encerrarem os seus lixões. Isso já deveria ter acontecido desde 2014, mas a maioria dos municípios não conseguiu cumprir essa meta. Nós temos aí praticamente metade dos municípios do Brasil que ainda possuem lixões. Mas a lei obriga. E agora foi dado um novo prazo para os municípios. Todo município precisa elaborar um plano municipal de gestão integrada de resíduos. Salvador, por exemplo, está elaborando o seu plano, dentro do plano de saneamento básico integrado. Salvador ainda não tem o plano de saneamento. Estamos em fase de elaboração. Então, muito provável que em breve Salvador tenha um sistema municipal de coleta seletiva, que muita gente cobra, e realmente é urgente. Então, os municípios são obrigados a instituírem um sistema de coleta seletiva através desse plano. E uma questão muito importante, incluir os catadores de materiais recicláveis nesse processo. Isso é um instrumento muito importante dessa lei, chamado de reciclagem inclusiva. Essas pessoas que descobriram que existia valor econômico no lixo, e que quem foi que começou a reciclagem no Brasil de maneira efetiva? Foram essas pessoas que começaram a mexer no lixo que a gente coloca lá fora de casa e retirar aquele material para que ele pudesse ser reaproveitado. Então, nada mais justo do que incluir essas pessoas no processo, formalizar o trabalho delas e dar condições dignas para essas pessoas trabalharem. Então, essas são as principais obrigações dos municípios conforme essa lei. Essa lei também traz um instrumento muito importante chamado de logística reversa. O que é isso? É um instrumento que obriga os fabricantes a fazerem com que aquela embalagem, aquele produto que eles colocaram no mercado, depois que ele foi consumido, ele volte para o fabricante. Então, quem tem que reciclar, reaproveitar, dar fim, dar o destino de forma ambientalmente correta para aquele resíduo é o fabricante. Então, isso se chama logística reversa, que para alguns produtos no Brasil já funciona muito bem. Pneus, por exemplo, as embalagens de agrotóxico, nós tivemos grandes avanços no Brasil aí nos últimos anos. E também as garrafas de cerveja, né? São retornáveis. O vidro é uma questão complexa, se tornou um grande problema para o mundo inteiro, apesar de ser um material 100% reciclável. Mas a questão da logística reversa, de fazer esse vidro depois que o consumidor consumiu aquela bebida, descartar, e esse caminho entre o descarte até aquela embalagem voltar para a indústria recicladora, tornou um problema. Então, atualmente, saíram novos decretos que estão responsabilizando, enfatizando a questão da responsabilidade dos fabricantes para resolverem esse problema. Então, agora já saiu aí a long neck retornável. A questão é como é que aquela embalagem vai efetivamente retornar. Porque o vidro acabou se tornando uma atividade economicamente inviável para as cooperativas e para as recicladoras.
né, pela dificuldade de manuseio do material, pelas grandes quantidades que são geradas. Quem coleta o vidro precisa ter um espaço enorme para armazenar o vidro, juntar toneladas para conseguir levar até uma recicladora. São poucas indústrias recicladoras no Brasil e são distantes das fontes geradoras. Então, uma série de problemas que acabaram fazendo que esse material, que deveria ser 100% reciclado, acabe indo parar nos aterros. Então, esses novos decretos estão pegando mais firme em cima dos fabricantes, que são os responsáveis por colocarem essas embalagens no mercado. Esse projeto de instituições, municípios, a ideia é que não haja mais lixo, em termos de palavra, né, de semântica, não haja necessidade, não exista mais lixão, porque não haja necessidade de existência, Na ou verdade, há alguma alternativa para o lixo em si. o que essa lei traz como alternativa, como solução, é encerrar os lixões e que cada município tenha a sua central de tratamento de resíduos. Então, os materiais recicláveis, eles devem ir para um barracão, onde tenham pessoas fazendo a separação, a triagem desses resíduos entre plástico, papel, metal, vidro. Uma central de compostagem, onde os resíduos orgânicos serão transformados em adubo. Existem outras soluções também, existem os biodigestores que transformam esse resíduo em energia, por exemplo, mas essa lei traz como principal solução viável para o Brasil a compostagem. Então, nesse mesmo espaço, tem que ter o espaço lá para os resíduos orgânicos virarem adubo. Sim. Né? E só Falando de uma eles, maneira né? simples, através da compostagem. E tem que ter uma vala impermeabilizada, com controle, né, para não poluir o solo, onde aqueles resíduos que ainda não podem ser reciclados no Brasil serão depositados. E deveria ser basicamente lixo de banheiro. Então, essa lei traz uma divisão mais simples, mais fácil para os resíduos numa empresa, numa casa. Os resíduos recicláveis, os resíduos não recicláveis, também chamados de rejeitos, e os resíduos orgânicos. Por que, deixa eu perguntar uma coisa, Suzana, por que que ainda tem essas bocas de lobo em Salvador mandando dejetos para o mar? E, às vezes eu vou à praia e eu vejo aquilo ali. Um dia eu fui à praia e um colega falou assim: olha, tome banho aqui, tá saindo lixo naquela área ali. Então, a população até tá meio que gerenciando essa entrada e saída do mar, né? Por onde pode entrar, por onde não pode entrar, por conta desse problema de poluição. As bocas de lobo ou bueiro, também chamadas, são um problema no Brasil inteiro. São poucas cidades que conseguiram trocar esse sistema. Na verdade, isso faz parte de um item dentro do saneamento ambiental que é chamado de drenagem de águas pluviais. Então, as bocas de lobo em Salvador, elas são totalmente inadequadas, elas não têm um sistema de gradeamento para barrar esse resíduo sólido que é descartado nas ruas pela própria poluição. Então, espera-se que agora, com o novo plano aí de saneamento do município, que isso seja substituído, porque o ideal é substituir essas bocas de lobo por bueiros mais eficientes e que tenham esse sistema de gradeamento para retenção do resíduo sólido. Resíduo sólido que vai para o esgoto. E que também é de nossa responsabilidade. Eu vejo muita gente jogando garrafa plástica no meio do trânsito. Eu acho um horror aquilo. O que fazer com essas pessoas? O que você acha? Eu Bater a gente acho, não pode. Bater a gente não às pode. vezes dá vontade, mas não podemos. Essa é uma questão muito complicada, porque é uma questão cultural, vai da educação e da conscientização de cada um. Então, eu acredito que o caminho sempre seja a educação, que deveria ser mais incisiva,
mas eu também acredito que a punição também deve existir. Em vários países, nós sabemos que se a pessoa jogar um papel de bala no meio da rua, ela é multada. Então, eu acredito nessa solução também. Nós devemos ter leis, cada município deveria ter uma lei municipal que dá o poder para o poder público de multar uma pessoa que descarta um resíduo dessa maneira na rua, porque isso é inaceitável. Não dá para acreditar que nós estamos em 2023, todo mundo sabe quais são os problemas causados pelo descarte de resíduos de maneira imprópria e muitas pessoas ignoram. Eu vejo na praia também. Ah, demais, né? Na praia, Então, assim, você fica pensando como é que a pessoa vem aqui frequentar esse local para lazer, um paraíso, você mora num paraíso, e a pessoa vai lá e joga latinha, joga o isopor lá que comeu acarajé. Então, é questão realmente de educação de cada um. Eu faço muitos trabalhos de implantação de coleta seletiva, de programas de gestão de resíduos em indústrias, em empresas, em universidades, já fiz em algumas. E o principal problema é realmente lidar com a falta de educação das pessoas. Muitas pessoas passam ali e vê que a lixeira tem cor diferente, que está identificado o que é reciclável, o que não é reciclável. As pessoas simplesmente ignoram, não prestam atenção, não se sentem responsáveis por tudo isso que todos nós estamos tendo acontecido. Acho que falta isso, cada um se sentir mais responsável. é até difícil educar hoje em dia, porque estava saindo com minha filha da escola dela, ela tem 9 anos, Juliane. Aí ela tava com um papel de bala. Eu sei que é sua filha também. Ela tava com papel de bala. Aí ela viu um lixo, né? Perguntou, papai, eu posso jogar ali? Pode. Aí ela levou, esperou, chegou, jogou o papel no lixo. Mais adiante tinha um rapaz com papel jogando no chão. E o lixo a 3 metros. Aí ela olha e pensa, por que que ele jogou no chão? Aí ele vai me É, perguntar por que que ele jogou no chão. É difícil, né? Dizer que uma é, pessoa, um adulto, não tem tem educação, educação. não tem consciência. Exatamente. Agora a gente sabe também, tem muita gente que tem consciência, tem muita gente que quer participar desse movimento. O que que essa pessoa pode fazer? A gente falou sobre essa questão da responsabilidade compartilhada, pessoa e poder público. Falou um pouco sobre poder público. E agora, o que que a pessoa pode fazer? Bom, primeira coisa, separar os seus resíduos em casa. É o mínimo que cada um pode fazer. Não é difícil, não é nenhum bicho de sete Você já cabeças. faz, né? Como Fácil. é que você faz? Diz aí pra gente, pra ilustrar isso. Você tem Não é diferentes difícil. compartimentos para... Sim, se você conseguir pelo menos separar o seu material reciclável, já é bastante coisa. Aí muitas pessoas falam, mas eu separo o reciclável, coloco lá, mas o caminhão leva e leva tudo junto. Então, o que que nós podemos fazer aqui em Salvador, por exemplo, ou em qualquer outra cidade? Separa o seu material reciclável. Não precisa ter um monte de lixeira para separar o plástico do papel, do metal, do vidro. Sim, como é que você Todo faz? material reciclável você pode colocar num saco Ah, só. num saco só? Em relação às embalagens, lavam a embalagem ou não lavam a embalagem? Porque Sim, também nós consumimos água e acabamos gerando outro impacto. sim. O que que eu faço, o que que eu vejo outras pessoas também que separam seus resíduos fazendo? Usei lá uma lata de leite condensado, uma lata Uhum. de extrato de tomate. Eu passo uma aguinha, deixo na pia. Enquanto eu vou lavando a louça, aquela própria água da louça que eu vou lavando já. Você não precisa mandar a embalagem brilhando. Sim. Senão você gasta água, né? Exatamente. E é outro Então, problema. tira o excesso do produto e coloca tudo no mesmo saco. Aham. Esse material reciclável, se você doar para uma cooperativa, se você entregar para um catador que passa na sua rua, ou levar em alguma casa Soma, que existem vários em Salvador. Casa Soma, para quem não sabe, é o quê? Casa Soma é um projeto, né, de uma startup chamada Solos aqui de Salvador.
que em parceria com algumas empresas, eles instalaram containers. São vários pontos em Salvador. Então, você leva seu material reciclável até esse container, você ganha pontos. Esses pontos você pode pegar em produtos lá no próprio local, você pode trocar por desconto, na conta do gás, por exemplo. Ou você pode doar seus pontos para uma cooperativa. Então, eu levo o meu resíduo até uma casa-soma próxima à minha casa. Então, eu sei que aquele material ele vai ser separado e ele vai ser doado para uma cooperativa. Então, nós vamos ajudar uma cooperativa e ter a garantia de que aquele material realmente vai ser reciclado. Então, eu separo o meu reciclável e levo. É uma opção que todo mundo tem aqui também. Em Salvador também tem um ecoponto no Itaigara, um ecoponto da prefeitura. Então, todo mundo pode colocar no seu carro e levar. Eu sei que não é fácil. Quem não tem carro, não tem essa opção, combina com um catador que passa no bairro, pare o seu material e entregue para um catador. Por enquanto, é essa opção que nós temos aqui em Salvador. Então, nesse material de descarte, a gente pode ter plástico, Todas as embalagens que a gente papelão, usa. papel, vidro também. Isso, vidro também. É tudo que é embalagem. É. Já pode descartar. Lá no condomínio onde eu moro, já estão fazendo coleta seletiva. E aí, há quantos containerzinhos, Anny? Ali tem 4, né? Um para plástico, um para vidro, metal e o orgânico. Ótimo. E ainda colocaram um pequenininho para a gente jogar, sabe o quê? Bateria de celular. Bacana. Celular ou bateria de computador, pilhas também. A tendência é essa. Medicamentos também, nós não podemos descartar no lixo comum. A maioria das farmácias agora tem coletores para medicamentos vencidos, Aquele para as vasinho embalagens. de medicamento, aquele vasinho, aquele vidrinho, a gente joga também para reciclagem ou não? É melhor levar numa farmácia ou num posto de saúde, porque ali tem resíduo de medicamento e nós temos que evitar descartar, porque o grande problema agora é da resistência bacteriana aos antibióticos. Então, descartando a medicação no ambiente, nós estamos favorecendo também. Agora, a questão da contaminação, por exemplo, você joga um anticoncepcional lá no lixo comum, aquilo vai acabar parando na água. Está causando vários problemas em animais de reprodução. Então, são vários efeitos. A questão do descarte do lixo hospitalar é uma outra coisa também. Lixo hospitalar, quem precisa usar insulina, descartar seringa ou os restos de medicamentos mesmo, o ideal é que leve sempre numa farmácia. Lá tem um Ou lugar... num posto de saúde. Todo posto de saúde, ele tem obrigação de receber também do consumidor. Não sabia disso, não sabia, olha. Informação de utilidade pública. E existe um grande movimento agora também das farmácias, como eu disse, para implantarem esses pontos de coleta. Isso é a logística reversa de medicamentos, embalagens de medicamentos. Bacana. Então, Suzana, eu quero te agradecer por participar desse podcast, dizer que eu aprendi muita coisa aqui contigo e eu tenho certeza que o pessoal de casa aprendeu e vai tomar consciência agora para fazer a sua reciclagem. Obrigada, eu que agradeço e espero ter contribuído um pouquinho aí com a minha experiência. Com certeza. Você tem um trabalho na Praia do Forte? Não, eu sim, trabalhei, ela né? Eu trabalhou trabalhei na Praia do Forte, no Instituto Baleia Bart, há muitos anos Uhum. atrás. Não, eu saí de Porque você é lá. veterinária também, né? Eu sou veterinária, mas trabalho mais na área ambiental, atualmente. O pessoal de casa vale a pena ir lá ver as baleias jubartes lá na Com Praia do Forte, certeza, né? com certeza. Uma Então, importante área de reprodução de baleias E tem os aqui, o nosso passeios, né? litoral. Tem o Tem os passeio, o turismo de observação de baleias. Você sabe que eu ainda não fiz. Vale a pena. Eu vou lá. De julho a novembro é a temporada das baleias. Julho e Vale novembro, muito né? a pena. Conhecer a sede do instituto Uhum. e também fazer o passeio. Aí, mais uma dica para você de casa. Tá certo, Suzana. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. E na próxima semana a gente tem mais uma mente brilhante aqui, só para você.